Esse programa é livre para todas as idades. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, programa do Seu Jeito começando nesta manhã de sexta-feira, dia 1º de maio. Vamos dar início a mais um mês, agradecendo aí tudo que aconteceu de bom dentro do mês de abril, que foi ficando aí para trás, o que foi de ruim, que tenha servido aí de lição para a gente poder aprender e seguir adiante, tá? Um bom feriado a todos vocês, de início já desejo isso para cada um que está nos assistindo, tá? E parabéns aí a todos nós, força trabalhadora que ajuda a crescer qualquer lugar do mundo. Bom, no programa de hoje a gente começa vendo um giro que eu fiz com o quadro Fora do Estúdio, junto com a minha equipe, lá na cidade de Açu. Nessa ocasião vocês vão ver aí, essa matéria ficou muito bacana, a gente apresenta para vocês como é o museu histórico lá da cidade de Açu. Aproveitamos a oportunidade em que está acontecendo ainda hoje, tá? Até o finalzinho, até o meio, dia 10, 15, agora desse novo mês de maio, a exposição que vocês vão ver aí no início dessa matéria continua valendo lá e quem quiser, tiver curiosidades, pode fazer a visita no museu, tá? E a gente aproveitou depois para conhecer as demais salas dentro desse Museu Histórico de Açu, apresentado lá pelo guia o Matheus, que passeou com a gente por ali, mostrando algumas salas, falando de alguns pertences, doações, algumas curiosidades e que se envolve aí com toda a cultura. Parte dela lá, da própria cidade, mas também faz parte da cultura do nosso Brasil aqui, que vale muito a pena você conferir essa matéria. Logo depois, nós vamos conferir aqui um bate-papo que eu tive com o psicólogo Igor Matheus. O Igor esteve conosco aqui no dia 8 de abril e ele conversou sobre os perigos daquela pessoa que está sempre disponível para todos, aquela pessoa que está sempre se doando, é aquele que não sabe dizer não para nada e nem para ninguém. Então é aquele cara ou aquela pessoa que só se entrega e muitas vezes acaba nem sendo reconhecido e nem tendo essa atenção recíproca de volta. Vamos conversar foi uma conversa sobre esse tema e que vale muito a pena você parar para dar uma olhadinha. Para fechar aqui o programa desta sexta-feira, um outro convidado que passou pelo nosso programa aqui, que vale a pena você prestar atenção nesse bate-papo, foi na verdade uma convidada, a Micarla Souza, ela que é engenheira e eletricista. Na ocasião em que ela esteve conosco aqui, deixa eu te falar aqui, foi no dia... no dia 31 do mês de março deste ano, ela esteve explicando o que é a energia elétrica por assinatura, como funciona essa modalidade. Será que tem vantagens para nós assinarmos por assinatura, termos uma energia por assinatura diferente dessa que a gente paga aí para a Cosern todos os meses? Como acontece? E se eu quiser ser uma das pessoas que queira gerar energia e passar, vender, né? Colocar à disposição para que as pessoas assinem essa energia comigo? Será que eu consigo? E essas e outras dúvidas bem interessantes sobre essa modalidade de energia por assinatura, a gente conversou aqui no programa e você tem a chance, aproveitando esse feriado, de ficar por dentro dessa inovação. Acompanhe tudo isso no nosso programa desta sexta-feira. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E
Quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca, Prédio bem grande. E com sua ajuda, nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor. Tudo é possível. E o nosso quadro Fora do Estúdio de hoje veio até aqui, a cidade serrana de Martins, Rio Grande do Norte, precisamente para conhecer esse museu aqui, o Museu Histórico de Martins, que, olha só, foi criado em 20 de dezembro de 1955, possui 12 salas e tem aí essa data de 1871 da sua construção arquitetônica. Outras curiosidades e alguns acontecimentos que estão rolando por aqui a gente descobre a partir de agora nessa tour pelo museu. Vem comigo! Já entrando aqui no museu, nós vamos conhecer essa que é a primeira sala de 12. Dentro dessas 12 salas aqui no Museu Histórico de Martins, uma delas é rotativa, que é essa aqui. Sempre tem acontecimentos, exposições, com cada uma com seu período, seu tempo de duração. E tem outras 11 salas que possuem aí informações que ficam fixas, cultura, arte, objetos, que a gente vai dar uma passeada depois para conhecer melhor isso. Mas hoje, no dia da nossa gravação, aqui ao meu lado está o professor Renan, ele que é físico e também matemático e está expondo aqui esse material no museu e que vai até mais ou menos o meio aí do próximo mês de maio. Professor Renan, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, seja bem-vindo a Martins, né? Aqui é a serra onde você tem, vamos dizer assim, o ponto fundamental para você tocar o céu. E isso aqui é uma forma de você chegar lá. E por falar em tocar o céu, você toca com um olhar muito refinado, aguçado, através aí dos seus conhecimentos. E a gente vai entender isso tudo olhando para as paredes aqui em volta e também para os equipamentos. O que está acontecendo aqui? O que trata a sua exposição? Bom, a minha exposição é um trabalho que a gente faz através de divulgação científica, através de uma blogosfera, né? Essa blogosfera
você pode acessá-la a partir do Instagram, @ciências.aqui, e também dela você tem os galhos dessa blogosfera, né? E um dos galhos é o Clube de Ciências e Astronomia Carl Sagan. E com esses garotos e garotas que funcionam no Centro Educacional Raimundo Barreto, a gente utiliza as lentes de câmeras simples, telescópios, etc., e nós fazemos, na verdade, astrofotografias. Todas as astrofotografias que vocês veem aqui foram feitas com as lentes e os aparelhos que nós temos aqui, que são aparelhos simples, né? Diferentemente de telescópios espaciais como Hubble ou James Webb, né? É verdade. É isso. É verdade que esse material, Gabs, vai mostrando aqui pra gente, ó, por favor. Todas essas imagens fazem parte do céu aqui, sob Martins? Sim, com certeza, né? Não só do céu de Martins, né? Mas do céu que nos envolve, do universo que nos envolve, né? Nós temos aqui, por exemplo, essa primeira, como vocês podem ver, representa a morte de uma estrela, por exemplo, a nebulosa de Helix. Isso, morte de uma estrela. Obtido através daquele telescópio lá da frente, né? O pequenininho, aquele pequenininho, no tripé, e ele é o famoso Sea-Star S50. E também temos astrofotografias aqui do Sol, a nossa estrela, né? E também, claro, da Lua, que está fazendo sucesso agora, depois da volta, né? Da volta famosa da Artemis II. E também cometas, como o cometa C2023A3, e nebulosas, onde as estrelas nascem, por exemplo, nebulosa de Órion. Em suma, eclipses, também temos eclipses, galáxias, também astrofotografia do céu profundo, nebulosa da Águia com os pilares da criação, a grande nuvem de Magalhães, que serviu como bússola para o Fernão de Magalhães fazer a sua viagem famosa, né, da história, e, claro, a astrofotografia da região central da Via Láctea, a nossa galáxia, né, bem a região central. Essas astrofotografias que vocês estão vendo aqui foi logo no início do nosso trabalho. Todas foram de minha autoria, né? Só que a gente, como está trabalhando com um clube de ciências aqui em Martins e astronomia, a gente está orientando os meninos até começarem a usar o telescópio, né? E também o próprio celular para fazer imagem de céu profundo. Você acredita, pergunta polêmica, você acredita que realmente o ser humano já esteve lá e essa é a segunda vez? Na Lua? Tranquilo, foi demais. A gente tem várias indicações, né? Como, por exemplo, até prismas, espelhos que alguns chamam, né? Onde essa estrutura toda foi instalada em 1969, na Apollo 11, e a partir daí, com um raio laser, a gente consegue desenvolver que a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 400 mil quilômetros, né? Porque como conseguimos fazer isso? Esse cálculo através do estudo do laser, né? De ida e volta do laser até lá, nessa estrutura, né? E além disso, nós temos que outras missões já captaram por lá. Os módulos lunares deixaram um pouco do que eles encaminharam para lá, para a Lua, né? Porque se eles saíram de lá, deixaram alguma coisa lá. E fizeram astrofotografias, essas sondas espaciais, e que já foram revistas aqui por nós aqui da Terra. Então, tem vários indícios que indicam que realmente o homem foi lá e vai voltar também até 2030, né? Ou com a China chegando lá primeiro, ou com os Estados Unidos chegando lá primeiro, ou então, quem sabe, outro país chegando lá primeiro. Índia, por exemplo. A Índia, por exemplo, que cresce aí no meio também entre essas demais potências. Para a gente aqui, o que nós temos aqui em frente? Bom, aqui é o seguinte, aqui eu tenho as lentes do kit, que tem gente que diz que precisa de um telescópio para fazer astrofotografia. Não, se você tiver uma câmera simples, como por exemplo a EOS 600D, a Canon, ou uma Nikon, com uma lente do kit, uma 18-55mm, aí você consegue fazer astrofotografias por técnica de empilhamento, né? Aí com essa técnica você consegue obter imagens extraordinárias da região central da Via Láctea, como vocês viram ali na primeira astrofotografia que mostramos, a partir de uma lente simples dessa, né? E lentes mais interessantes também do kit que você pode utilizar
é a lente de 50 milímetros, que ela capta mais luz e aí você consegue fazer astrofotografias belas, como a nuvem de Magalhães, que foi feita com a EOS 600D, uma Canon simples. Basta que você esteja num local escuro e que tenha um pouco de paciência. Porque para fazer uma astrofotografia de região central da Via Láctea, usando esse equipamento simples, você precisa fazer em torno de 600, 700 fotos para empilhar num software de computador, gratuito também, né? Tá legal, aí estão algumas informações e orientações bem curiosas. E você que ficava achando que era necessário ter um super equipamento, até com o celular, tendo claro conhecimento, posicionamento e sabedoria, consegue fazer também registros como esse. Professor, vamos andar por aqui. O que nós temos aqui, essas duas peças maiores? Aqui eu tenho 2 telescópios newtonianos, também conhecidos como telescópios refletores. Esse de 114 milímetros, aquele outro do outro lado, o menorzinho, um de 76 milímetros, que não são caros. Aquele, por exemplo, de 76 milímetros, ele custa em torno hoje de R$600, 600, R$700. Só que tem gente que diz, com uma máquina dessa eu consigo ver muita coisa. Não vai conseguir ver muita coisa, são telescópios pequenos. E com esses telescópios, no máximo, você vai fazer fotos extraordinárias da Lua e de planetas, utilizando também câmeras especiais, como câmeras planetárias, que temos uma por aqui também, né? Agora, de céu profundo, que é o que mais me chama a atenção, aí você precisa de, repito, uma câmera simples, uma Canon T3i 600D, ou simplesmente um outro tipo de câmera, Nikon, que você pode utilizar em casa, né? Então, dá para desenrolar muita coisa com isso. Dá para desenrolar muita coisa com isso. E olha, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, antes dele fazer o convite para você vir acompanhar essa exposição e ter informações e curiosidades que, como eu falei, seguem até a metade do próximo mês, aproximadamente 15, 16 ali do mês de maio. Se você, professor, pudesse ir numa nave dessa lá para a Lua, qual seria a mensagem que você deixaria sua para todos quando chegasse lá na Lua? A mensagem que eu diria é o que eu até falei agora há pouco para um pessoal que me fez uma pergunta parecida, né? Quando você, não precisa nem você viajar num foguete para você ter esse pensamento. Você consegue viajar aos confins do universo com telescópios ou câmeras simples. Basta que você tenha curiosidade. E a grande coisa que vem na minha cabeça é quando eu estou olhando através de um telescópio, ou quando eu estou, por exemplo, imaginando que estou em uma nave espacial, vamos dizer assim, é que nós somos pequenos, muito pequenos em relação a tudo, mas somos grandes também em relação ao nada. É essa a minha ideia. Então o convite que eu faço a vocês é que venha para o museu, porque você vai, primeiro, entrar numa dimensão. Quando você adentra nessa sala, vai entrar numa dimensão que vai te jogar para o espaço profundo e, de repente, quando você sai dessa sala, você volta de novo para o planeta Terra e vai entrar numa máquina do tempo, onde, na ocasião, você vai conhecer uma história milenar do que é necessariamente a nossa estrutura. Vocês vão ver mais adiante e, claro, vão conhecer... porque eu disse milenar, vão conhecer também um pouco da história da segunda maior caverna do Brasil, em mármore, a famosa Casa de Pedra, e lá vocês vão voltar no tempo. Aqui é uma máquina do tempo e também é uma nave espacial que te leva aos confins do universo. Venham por aqui para Martins conhecer o museu e venham apreciar o universo e adentrar na máquina do tempo para voltar a milênios. Essa é uma das salas que você encontra aqui no Museu Histórico em Martins, mas a gente vai fazer um passeio também para ver outras salas aqui junto conosco nessa matéria. Você me acompanha, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity.
São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Bom, e a gente continua aqui pelo Museu Histórico da cidade de Martins. Nós batemos o papo há pouco, vocês viram aí, um papo super legal com o professor Renan, matemático, físico, falando daqueles momentos de presente e por que não vislumbrar o futuro também, como a viagem à Lua e tudo mais. E como o professor disse, aqui é uma máquina do tempo. Já que estivemos no presente e no futuro, agora vamos ao passado. E para nos conduzir por esse passado cheio de riquezas históricas e de detalhes, o nosso guia que está por aqui, o Matheus, recém-chegado a casa. Matheus, tudo bem? Tudo bem, um prazer muito grande receber vocês aqui e estar participando aqui desse ato histórico que vocês estão apresentando no museu para o pessoal que está chegando em casa. Você está aqui há um mês, é isso? Isso, pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês. Esse museu conta com 12 salas. A primeira nós mostramos lá embaixo, que é uma sala rotativa, e outras 11 salas que ficam com exposições e recordações e histórias e marcos de forma permanente. A gente não vai conseguir passear por todas as 11 salas, mas vamos deixar você à vontade para nos guiar por aquelas que você considera mais interessante, mais importante. Combinado? Pronto, combinado. Então é o seguinte, como vocês já passaram pela primeira sala, é uma sala de exposição temporária. A gente usa ela sempre para trazer exposições da nossa cidade ou de pessoas próximas à nossa cidade. E as outras 11 salas são exposições históricas da cidade, algo que marcou a nossa cidade, que marca até hoje. E a gente está aqui nessa sala, né? Uma sala muito importante que seria um exemplo de modelo de sala realizada para refeições,
almoço, jantar, estilo já organizado na forma do pessoal se sentar, nas pontas, sempre os pais, nas laterais, os filhos, né? Sempre proibido o filho ficar sem camisa ou de chapéu, porque era uma falta de respeito para a alimentação, né? E a gente vai seguindo aqui, nossas paredes, sempre vocês vão ver muitos quadros de vários professores que chegaram aqui em Martins, que passaram, alguns já aposentados, outros já faleceram. A gente começa naquela parte ali, que são os professores mais antigos, da década de 30, professores renomados que passaram por Martins, grandes professores. Muitos desses professores têm alguns locais com nomes voltados a ele, como algumas escolas voltadas a esses professores. Nessa parte aqui, os professores mais recentes, que já se aposentaram, mas a maioria ainda se encontram vivos. Além de professores que vocês estão sempre trazendo para esse hall, podemos dizer aqui que é o hall de grandes nomes que marcaram e marcam, por que não dizer assim, a educação, a cultura e as raízes aqui da cidade de Martins, concorda? Exatamente isso. A gente tem uma campanha que a gente fala para o pessoal de Martins, quem tiver quadros antigos ou quadro recente de pessoas que se aposentaram, que já faleceram, que foram professores, a gente traz para cá para colocar no museu e fazer parte da história do nosso museu também, representando tudo que aconteceu na nossa cidade de Martins. Matheus, vem comigo por aqui. Gabs, acompanha a gente aí, vem caminhando, porque eu vejo que aqui tem muitas peças, como por exemplo, tem castiçais, tem ali vitrolas, tem pertences, tem adornos, objetos. De onde vieram? São doações de moradores, de pessoas da cidade, ou vocês adquirem de alguma outra forma? A maioria das coisas são doações dos moradores de cidade, outras coisas vieram da Igreja Matriz, por exemplo. Esse aqui é um castiçal, esse aqui foi um nicho, né, da Nossa Senhora do Livramento. A gente deixou aqui em exposição. Vindo para cá também nessa parte aqui, temos aqui os ex-combatentes que foram da cidade de Martins. Todos esses aqui foram para a guerra, Segunda Guerra Mundial, na Itália, mas todos esses aqui voltaram. Assim que chegou na Itália, a guerra finalizou e eles retornaram a Martins, tá bom? Temos aqui também um localzinho muito importante, eu vou abrir para vocês verem. Tá legal, que maravilha. Olha quanta coisa maravilhosa, quanto artefato histórico nós temos aqui que o Matheus vai falar pra gente, Matheus. Isso aqui, pessoal, são vários artigos bem antigos. Isso aqui, por exemplo, uma seringa, né, totalmente de vidro, era uma seringa reutilizável, né? Ou seja, usava ela várias vezes, iam limpando, fazendo a limpeza dela e reutilizava novamente. Temos alguns outros artigos aqui também, por exemplo, uma pata de uma anta, encontrado aqui na nossa serra também, em Martins. Ao lado, a gente vai ter um peixe fossilizado numa pedra. Aqui a gente já fala que Martins comprova que foi um oceano ou um mar, né? Porque foi encontrado aqui em Martins, nas serras. Algumas cédulas antigas. Como essas que vocês estão vendo aí na imagem da Gabs aqui pra gente. Tem até um dólar ali no meio das demais moedas, né? Então tem moeda nacional, moeda internacional, no caso as cédulas. Aqui é uma área que a gente gosta muito, da comunicação. Olha aí, são os gravadores, máquinas fotográficas, binóculos, tem tudo aí. Tudo aqui, gravadores de fita também, máquinas fotográficas ainda do século XX, né? Chegou a usar alguma dessa, professor? Dessa aí não cheguei a pegar ainda não, porque eu sou novo, viu? Eu peguei, ó, gravador como esse aqui, esses players aqui de ouvir música. Eu era criança, mas eu alcancei essa tecnologia na época dos adultos lá naquela oportunidade. Bom, essa daqui é bem interessante porque ele é um modelo bem diferente e é o seguinte, ela é uma lamparina que ela controla com o que você está fazendo. Por exemplo, se algo cair no chão, você colocava no chão e ela reclinava sozinha. É bem antiga, porém bem tecnológica, né? Cara, ela faz mais ou menos o movimento de um gimbal hoje em dia nas câmeras, né? Na hora que você deita ela ali, ela acompanha esse giro, olha, um braço articulado. Que interessante, meu, que bacana isso aí. Tem ideia de que ano é isso aqui? Quantas décadas atrás? Provavelmente isso aqui é do século XIX também. Mas algumas pessoas ainda vêm e algumas pessoas ainda deixam umas moedinhas aí, tá atrás de um casamento aí. Isso aqui é da década de 30 ainda, bem antigo mesmo. Maravilha, vamos terminando o nosso giro aqui, a gente vai para mais algumas salas, a Gabs vai mostrando aí para vocês alguns outros detalhes desta que é a primeira, tá? Lembrando que são 11 salas cheias de riquezas históricas, de verdadeira viagem no tempo, essa aqui foi só a primeira dessas 11, no total é a segunda sala que a gente visita aqui no Museu Histórico de Martins. E aí, Guia, vamos para qual agora? Vamos agora para a sala da exposição retirada do objeto da Casa de Pedra. Teve uma exposição
que fizeram aqui também no nosso museu, né? Teve uma escavação no ano de 1990, mais ou menos, uma escavação de um casal francês que vieram para cá e fizeram escavação na Casa de Pedra, né? E tiraram alguns artigos, fizeram uma escavação de mais ou menos 5 metros de fundura dentro e fora da Casa de Pedra e retiraram esses fragmentos, né? Que pertenceu provavelmente a moradores da Casa de Pedra na região. Todas as pedras aí são detalhadas, o que foi, o que eles faziam. Temos na parte de lá martelos, machados também. E chegamos à terceira sala dessa nossa tour por aqui, a segunda daquelas que ficam com elementos e histórias fixas para você visitar. Que sala é essa aqui, Matheus? Essa aqui seria uma sala da antiguidade, né? Com as máquinas mais antigas, que o pessoal normalmente nunca viu, ou se viu, é muito raro de você ver uma máquina dessa em qualquer lugar do Brasil. Então a gente já vai aqui, ó. Essa daqui foi a primeira máquina que chegou em Martins de datilografia, veio lá de Minas Gerais, em 1921, né, trouxeram para cá. Depois aqui a gente vai ter uma máquina de imprimir talão de cheque. Essa daqui já é do século XX, é uma máquina que quase ninguém conhece, né? É uma bem rara também. Ela foi doação do Banco do Brasil para a cidade de Martins. Que maravilha! Olha, aqui a gente observa a tecnologia daquela época, né? Os talões de cheque que muitas pessoas usaram no passado, alguns ainda preservam, talvez usam, não sei. E aqui era uma dessas máquinas que geravam aquelas folhas por ali. Então era gerada ali e era cortada aqui, é assim? Essa daqui era uma máquina usada para cortar o talão de cheque, né? Lá imprimiam, a folha vinha completa para cá, puxavam a alavanca, cortavam o talão de cheque. E essas duas foram doação feita pelo Banco do Brasil para a cidade de Martins. Que maravilha. Avançando por aqui nas outras máquinas, chegamos numa máquina Singer. Exato. Essa aqui é famosa, essa marca, né? Do passado. Essa daqui seria uma máquina de plissar o tecido, né? Em 1920, colocava o tecido dentro dela e plissava com algum desenho, alguma coisinha do tipo. Mais à frente a gente vai ter aqui também uma balança. Essa aqui foi do açougue municipal de Martins, da década de 60. Bem antiga também, muito bem conservada. E a última máquina, exato, a última máquina é uma máquina de contar cédulas, né? Pertenceu também ao Banco do Brasil, uma máquina bem maior, né? Hoje em dia as máquinas de contar cédulas são bem menores e essa é bem grande. E olha que interessante, né? A gente vê essa máquina e compara com a tecnologia atual e a gente percebe o quanto houve de evolução em tudo. Mas o mais interessante, o quanto eles lá atrás já pensavam nessa possibilidade dessa tecnologia aqui. Girando para o outro lado aqui da sala, a gente encontra o quê, Matheus? A gente vai ter agora mais peças, né? Mais peças antigas aqui. Logo de início a gente vai ter 2 jarros cavados. Esses aqui são do século XVIII ainda, raríssimo, muito bem conservado. Isso aqui pertenceu a uma tribo indígena lá de Manaus. Uma tribo indígena chamada Tapuias. A gente vai passando também, a gente vê aqui um fole, utilizado para colocar veneno em formigueiro. Tem 2 tipos de fole, né? Aquele fole de você soprar o fogo ou apagar, e esse aqui era um fole de colocar o veneno no formigueiro. Aqui após avançando, nós temos armadores, o quê? Esses aqui são armadores de rede. Armadores de rede do século XIX, armadores de rede de parede, né? Só que na parede ele não era chumbado na parede, era na madeira. A madeira na parede e colocavam... Essa peça aí inteira, então, na parede? Na parede. E ficava a parte de fora. Olha, ficava essa partezinha aqui fora. Que legal, cara. Que curiosidade que você está aproveitando para conhecer nesse nosso giro aqui no quadro Fora do Estúdio, na cidade de Martins. E essa peça aí que você está com a mão? Essa peça aqui, por exemplo, como não tinha cerâmica, né, muitos anos atrás, eles colocavam cimento puro no chão e colocavam essa peça virada para baixo e apertavam para fazer algum desenho e saía esse desenho, né? Ficava como se fosse um piso desenhado. Mais à frente aqui a gente vai ter uma calculadora, né, bem diferentona também, bem grande. E aqui a gente vai ter um barril de transportar água, né? Transportar água em burro, jegues, que aqui o pessoal antigamente fazia muito isso. Temos também algumas peças antigas aqui como cadeado, chaves, peças bem antigas mesmo. E a gente vai ter também uma peça bem diferente aqui que se chama bacamarte. Essa peça aqui. Eu vou pegar para vocês verem aqui. Seguinte, ó. Essa peça aqui era para soltar os fogos de artifício. Colocava a pólvora aqui dentro, tudo que se deve colocar. Eles apontavam para cima e atiravam. Eram inteligentes, né? Não colocavam em risco segurar o próprio fogo de artifício aí, vamos dizer assim, nas próprias mãos. E essas pinturas aqui é um nome bastante conhecido, inclusive dá nome a uma das pontes lá na capital do estado de Natal, a famosa Ponte Newton Navarro, não é isso? Isso aqui é uma arte dele, trabalho dele? Isso, exatamente. Ele que desenhou
e foi doado para cá, né? Fotografias, desenhos futebolísticos, né? Doados por Newton Navarro. Algo que me chamou bastante a atenção é esse mural aqui atrás, cheio de peças e que lembram órgãos e partes do nosso corpo humano, mãos, órgãos internos como coração, tá ali o seio, tá ali o quadríceps, tá ali o bumbum, tem vários órgãos, ou seja, são as partes do corpo humano. O que isso representa? O que significa, Matheus? Isso seria os ex-votos, né? Pessoas, por exemplo, que têm um problema em determinada área do corpo, no braço, na mão, no dedo, na perna, e faz uma promessa, né? Faz uma promessa, enviam, por exemplo, o local, a peça com um problema para a igreja, para a pessoa orar, e depois que fica bom, ele faz a doação para algum local, né? Essas peças foram compradas pela prefeitura, não são peças originais, mas é usada de exemplo para explicar para o pessoal como era os ex-votos. Que legal, quer dizer que se a pessoa tivesse aí, por exemplo, com uma dor no braço, fazia lá aquela promessa, fazia aquele pedido, se alcançasse a graça, fazia a réplicazinha representando e entregava, né? Olha que interessante, cara. Muita gente pediu para olhos, para cabeça, para várias partes do corpo aqui que a gente percebe. Vamos girando por aqui para terminar o nosso giro. Tem aqui também, olha gente, o primeiro missal da paróquia de Martins, 1858, meu amigo. Aí tem história, viu? Esse é bem interessante também, porque assim, o pessoal não sabe muito o que seria um missal, né? O missal seria na hora de realizar a missa, né? E esse missal aqui, ele é todo em latim. A gente tem algumas fotografias aqui na parede, ó, de como seria dentro dele, ó. Todo em latim. Desenrola, fala alguma coisa em latim? Nada. Lembrando que essas são algumas das diversas salas com muita história, muita tradição, muita cultura, muita riqueza que você encontra neste Museu de História aqui de Martins, que é um dos mais bem conservados e ricos em peças, posso dizer, de todo o Nordeste, tá? Não vou nem ficar só na história da região, não, de todo o Nordeste. E ali, aquele altar ali, aqueles caçais, flores, o que representa tudo isso? Esse altar é o seguinte, esse altar ficava na parte de baixo. Naquela primeira sala que a gente foi, que seria a sala das exposições, esse altar ficava lá embaixo, que era o altar das nossas irmãs franciscanas. Aqui, nesse local, nesse edifício, já foi um orfanato, e quem tomava de conta eram as irmãs franciscanas. Esse altar era onde elas rezavam, faziam as orações delas, e aí é muito bem especificado, né? Muitas peças, algumas dessas peças também vieram da igreja matriz. Esse altar também, ele pertenceu à igreja matriz. A gente vai ter ali uma fotografia também de como ele ficava na igreja matriz da nossa cidade. Você que quer conhecer, pode vir, pode ficar à vontade. O museu é aberto de domingo a domingo, tá bom? De segunda a sábado, de 7h30 da manhã até as 11h30 na parte da manhã e de 13h30 às 17 horas na parte da tarde. No domingo é aberto das 8 até o meio-dia, então você que quer conhecer, pode conhecer, você de qualquer cidade, não precisa agendar, só chegar. A gente cobra uma pequena taxa de R$3 por pessoa, crianças até 11 anos não pagam, pequena taxa de manutenção. Então venha conhecer o museu, você não vai se arrepender, porque é um local magnífico demais. Você vai amar muitas peças raríssimas que você só vai encontrar aqui na cidade de Martins. Maravilha, Matheus. Muito obrigado por esse passeio, pelo passado que você nos conduziu aqui nessa máquina do tempo aqui na cidade de Martins. A gente vai ficando por aqui com o nosso quadro Fora do Estúdio. Espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade de vir visitar. Além do Matheus, outros guias também fazem parte aqui da equipe que poderão acompanhar vocês e falar em detalhes tudo dessa história para ficar na história da sua lembrança. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet
precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab: Clique, Next, Turbo e Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Muito bem, voltamos com o nosso programa do Seu Jeito ao vivo para você aqui pela Telecab 10 no YouTube, Instagram, aplicativos, canal 10 assinantes, mais de 112 mil assinantes, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, mais de 100 cidades com a nossa presença espalhadas aí por esses estados. Tem gente que está sempre pronta para tudo, sempre disponível, sempre resolvendo, ajudando, acolhendo, é aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa, mas que quase nunca para olhar, para si. Com o tempo, isso vai pesando nessa vida dessa pessoa. O cansaço chega, a sobrecarga aparece e o emocional começa a dar sinais. O problema é que muitas vezes a pessoa nem percebe que está se deixando de lado. Hoje aqui no programa a gente vai falar sobre autocuidado emocional, limites e a importância de aprender a dizer até não, sem culpa. Porque cuidar dos outros é importante, mas cuidar de si é essencial. Aqui ao meu lado o Igor Matheus, ele que é psicólogo e é quem conversa com a gente sobre essa temática. Oi Igor, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia Giacomelli, tudo bem? Prazer tê-lo aqui no programa. Tá há quanto tempo aí no mundo da psicologia? Há quase 3 anos. Quase 3 anos. Formados agora. Que maravilha. O que te chamou a atenção a entrar nessa área, nesse mundo de tentar entender a cabeça, o emocional, o comportamento das pessoas? Talvez tenha começado dessa forma, de ser sempre a pessoa disponível para o outro. Talvez tenha começado exatamente assim, disponível, e
Isso na adolescência, com amigos, com aquela coisa de escola. Mas aí vai chegando o ensino médio, você começa a pressão, o que é que você vai ser, o que é isso, o que é aquilo. Tive uma outra tentativa, fiz quase que um curso inteiro de educação física aqui na UERN, mas não gostei. Não se identificou? Não é que não gostei, na Acontece, verdade. né? É que outra coisa me chamava atenção sempre. Eu estava lá, gostava, mas não é isso que eu quero para minha vida. E aí a gente muda. Foi quando consegui e deu certo. Acho que foi a primeira virada assim, de vida quando eu olhei para mim. Eu quero de fato fazer isso. E aí entra nessa parte, entra com outras situações que estavam acontecendo e começa de fato a olhar e a partir daí foi quando deu certo, foi quando eu me encontrei de fato no que eu queria fazer. Que maravilha, muito bom quando a gente se encontra profissionalmente, né? Mas também é ótimo quando você se encontra como ser humano, como pessoa. Você então viveu esse lado de ser o famoso prestativo, eu estou pronto para tudo, eu preciso disso. Igor, eu gostaria daquilo. Igor, não sei o que. Igor, você já viveu esse lado também. Né? E então você consegue ter uma autoridade bem interessante para conversar com a gente sobre esse lado, sobre esse papel de estar sempre disponível para os outros. A gente vai chegar nesse ponto aqui na conversa daqui a pouquinho. Mas vamos começar aqui desse básico, autocuidado emocional, na prática. Como que a gente pode entender isso? O autocuidado em si, muitas vezes as pessoas entendem sobre estar sempre fazendo de tudo. Estar sempre, eu estou aqui, eu vou, consigo, eu trabalho, eu estudo, eu chego à noite, eu faço tudo em casa. E muitas vezes se vê isso com mães. Acontece bastante com pessoas que estão sempre disponíveis para alguém a toda hora. Mas não se percebe, não para pensar em si mesmo em momento nenhum, não está ali em nenhum momento e fica, eu preciso disso. Para mim, hoje, para eu ficar bem, não é sobre terminar de arrumar a casa. Hoje eu preciso, no mínimo que seja, daquele banho demorado, do jeito que eu gosto, com o meu cuidado, minha música ali, seja uma música calma, seja uma agitada, do jeito que gostar. Guardar o seu momento, é aquela história de esse é o meu momento e ele é inegociável. Exatamente. Você acredita que a maioria das pessoas que tem dificuldades, por exemplo, em se colocar em primeiro lugar é porque aprenderam a ser muito mais de servir do que serem de se cuidarem? Acho que tudo depende muito, na verdade. É muito aprendido, na verdade. Se você vê, muitas vezes até hoje, a situação de em casa, você está ali para fazer algo por alguém a todo momento. É verdade. Mas, e em algum momento começa a ter independência também. Isso de... A própria escola de fato, uma escola também para a vida. Você chega ali, ali você faz por você. Ali você faz por você sem... Não é sem pensar no outro, mas você é a sua prioridade. Sim. Você tem que passar, você tem que estudar, você que tem que chegar no Enem e fazer aquela coisa. É aquilo que ninguém faz por você, né? Exatamente. Ou você faz, ou as coisas não vão dar certas. É algo aprendido a ser diferente, mas chega um momento que tem que ser de outra forma. Mas ajudar o outro, ou olhar pelo outro, é errado? Não, né? Não, a gente não pode é também errado. ser uma pessoa gentil, empática, mas já que não é errado, a gente ter esse lado também de estar pronto ou disponível para dar uma força, para resolver algo. Quando que isso pode, de repente, começar a ser um problema para você mesmo? Quando não olha para si. Quando não olha para si. Quando para e não para ter o seu momento, como eu falei anteriormente. Quando é sempre o outro, quando você, como falou no início, não diz não. Qual é o momento do não? Aqui hoje eu preciso dizer não para essa pessoa. Não é sempre um sim que vai me deixar bem. Não é sempre um sim que vai... vai ser muito bom porque eu vou ser o suporte daquela pessoa. Mas e no final? Como é que eu vou estar no final do dia? Vou conseguir dormir bem? Vou estar cansado? Não vou ter pensado nas minhas coisas e vou simplesmente passar? Como é que vai ser? Além de tudo, o sustentar o não, sem culpa. É algo muito importante, porque muitas vezes a gente até diz o não ali, mas a gente sabe que tem aquela pessoa, mas você não pode, mas insiste de um lado, de outro. E como é que você faz, de fato? Você sustenta esse não e suporta bem, sem essa culpa, ou só passa de um jeito ou pior, qualquer? Volta atrás naquela decisão. E a pessoa sabe que você sempre vai fazer isso e o ciclo continua. Vem outra pessoa, e aí isso sobrecarrega. Ser esse suporte, não tem problema em de fato ser o suporte de alguém, porque você
a gente vive em sociedade e está isso. sempre ajudando um aos outros, na verdade. Concordo com você. E, aliás, deixa eu agradecer que você não me disse não, disse sim quando eu fiz o convite para estar com a gente aqui no programa, tá? Sim. Espero poder ter outros sim nessa situação aqui junto a você. Olha, existem sinais de que a gente possa perceber que estamos nos anulando, que estamos deixando de nos priorizar. Eu falei aqui na abertura que a conta chega, o peso chega, realmente chega, a gente se sente cansado, a gente se sente esgotado, a gente sente que a energia não está legal. Quais são esses sinais que a gente pode, opa, tem coisa errada comigo? Sim, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Certo. Hoje eu não vou me priorizar, mas eu vou conseguir fazer tudo e amanhã vai estar tudo bem. Mas isso hoje, quarta-feira, acontece no próximo sábado, depois do trabalho, você diz mais um sim num momento que não queria, que queria um descanso, mas aconteceu algo diferente e às vezes é rotineiro na vida da pessoa, só que ela está com aquele sofrimento. E não é sempre sobre um amigo para buscar. É por isso também que existe a ajuda psicológica em relação a isso, para você não travar sempre na mesma coisa e estar sempre precisando de outras pessoas para algo rotineiro. Que num simples insight, numa simples situação ali, você consegue mudar. Você, é aquilo. E aí você para e quando acontece isso de uma forma mais rotineira, é que você vai percebendo o cansaço, vai percebendo que você não está se ajudando, vai percebendo o quanto você está sempre ali, disponível. Mas quando você para, quando você vê o seu emocional, se pergunta, eu estou bem hoje de fato ou eu estou só funcionando? É muito dessa situação, o funcionar ser diferente do estar bem, de fato. Estar no automático, né? Tô ligado ali, nem sei o que estou fazendo. É tão automático que eu estou só seguindo aí o fluxo, mas é perigoso seguir esse fluxo se não tiver um propósito, um cuidado, um autocuidado em relação a você mesmo. Então a gente pode entender que é possível você ter cansaços pontuais que não tenham a ver necessariamente com o esgotamento, mas se é algo que persiste, insiste, te acompanha dias, semanas, meses, está na hora de procurar uma ajuda profissional. Exatamente, é algo que não pode ser simplesmente sua rotina, só funcionar, só viver no automático, só no pouco, é comemorar as próprias conquistas. Por menor que sejam. Por menor que seja, eu vejo muita situação de... Estava até essa semana conversando com um corretor, que tanto amigo como os pacientes, corretores. É só mais uma venda. Cara, é essa venda que está fazendo você estar bem, é essa venda que está fazendo você. Então, comemorar são pequenas conquistas. Se você não faz venda, não vai ser só mais uma venda. Você vai ter que... Você vendeu hoje, vai vender daqui a 15 dias. Isso vai te sustentar? Vai ser só mais uma venda? Ou vai ser algo que você vai ter que... Não é comemorar, vai ser... Mas você tem que entender que aquilo ali é bom para você. Então, fazer algo diferente que você faz na sua rotina. Você acredita que pessoas podem ter medo de dizer não a outras, com medo de depois serem rejeitadas ou vistas como pessoas chatas, não serem amigas, que aí vem aquela história da culpa que você disse. A gente consegue trabalhar isso para não sentir essa culpa também? Com toda certeza. É algo que acontece bastante, inclusive, e é muito do que eu falei no início. O dizer não é algo muito difícil, muitas vezes. E esse sustento do não se torna mais difícil ainda, pelas insistências, tudo. E o quanto você diz não para algumas pessoas vai medir quem você é para elas. Algumas pessoas estão sempre precisando e outras estão sempre fazendo. Então o ciclo continua. Então se você diz o não uma vez ou outra, talvez aquela pessoa não apareça mais. E aí a gente se pergunta, será se aquela pessoa realmente é sua amiga ou se ela está ali só porque você faz? Te usando. Vamos nesse... Vamos ser sinceros, às vezes tem gente que só se escora na gente porque sabe que você nunca diz não. Eu vou me escorar ali, vou usar aquela pessoa, é o meu apoio. Se tiver alguém, já sei quem eu vou recorrer. Está na hora de mudar essa história, está na hora de, sim, você pode ser prestativo, pode ser alguém que ajude, que some na vida de outras pessoas, mas lembre de você, tá? Aqui a gente está conversando sobre isso, não é você ser alguém ruim, não é você ser alguém que viva dando não para tudo e para todos. Até mesmo para você. É pelo contrário, é você ser alguém que se enxergue
a ponto de se cuidar. E você melhor cuidado, talvez cuide até melhor de outras questões. Exatamente, é algo que escutei muito novo, é algo que eu acho que é muito, algo que acontece muito, que falam muito até hoje em redes sociais mesmo sobre as máscaras do avião, que o que é dito, né? Primeiro você cuide da sua, coloque a sua, para depois cuidar do outro. E é muito sobre isso. Você tem que estar bem para cuidar bem de outras pessoas. E aí, seja amigo, seja filho, seja cuidar de sua mãe, cuidar da sua família em geral. E não tem como se você não estiver bem. Quem é que, sem se sustentar, como eu vou sustentar outra pessoa emocionalmente? Concordo com você. Olha, a gente vai fechar esse primeiro bloco aqui, mas deixa eu dar uma passadinha nas redes sociais. O Charles Vinícius falou que você é especialista. Aplaudiu você, colocou aqui emoji de abençoando aí a sua participação. A Samara diz que você é o melhor, tem um emoji aqui com olhinhos de estrela. O Erimar Queiroz, que já esteve comigo no programa do Seu Jeito, aplaudiu também aqui a sua participação dentro do nosso programa, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui, um intervalo comercial. Na volta, a gente traz outros pontos desse nosso tema. Se você quiser interagir, somar, conversar, perguntar, fique à vontade. @ do Seu Jeito TV, @Telecab10, ou simplesmente nas transmissões simultâneas lá no Insta da TV ou no YouTube também da Telecab. Segura por aí que a gente volta já. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo e Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a
série da amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa do Seu Jeito, ao vivo, para você aqui pela Telecab 10, em todas as plataformas que eu venho falando e reforçando, no YouTube, Instagram, streaming, canal 10 do assinante, nos aplicativos. Fique à vontade de escolher a melhor, aquela que você mais se identifica para nos acompanhar, seja no ao vivo, segunda a sexta, 9h30, 11h30, ou em algum outro momento. Fica tudo guardado lá no YouTube da Telecab e você pode acessar e assistir naquela hora que for possível para você. E é por isso que eu deixo aqui o bom dia, boa tarde e também boa noite para quem nos acompanha. Igor Matheus é o psicólogo que está comigo. Já tivemos um primeiro bloco aqui dentro desse nosso bate-papo e vamos ter um segundo e último bloco agora que você, eu lembro, pode participar, pode perguntar. E eu quero começar esse bloco aqui, Igor, falando contigo sobre aquela visão de que, por exemplo, muitas pessoas acreditam que se cuidar, se priorizar, se olhar antes de olhar qualquer outra pessoa é muito egoísmo por parte dessa pessoa. Qual a diferença de você ser egoísta e você se priorizar? Existe uma diferença? Existe uma diferença e o egoísta em si, ele nunca olha para outra pessoa. Nunca. Pode dizer que olha, pode de alguma forma manipular que olha, algo nesse sentido, mas normalmente quem se prioriza faz por si e faz pelo outro, é o limite. A gente fala do não, de sustentar o não, mas é o limite, até onde vai. Porque eu posso muito bem estar com você, mas até certo ponto. Certo. Eu posso fazer por você bastante, mas chega ali, tem o meu limite, porque depois disso eu não vou estar bem. Eu te ajudo 90% das vezes. Tem situações que só você pode fazer. Que se eu for fazer por você, vou deixar de me cuidar para fazer isso. No final, a gente trabalha o dia todo, responde todo mundo. Foi até do vídeo que falou, né, em relação a isso. E no final do dia, eu vou deixar de dormir melhor se eu for te ajudar em algo que você pode fazer. São essas diferenças que a gente tem que perceber, pequenas no dia a dia, mas que... Certo. Muda totalmente como vamos terminar o dia, como vamos terminar a semana e o quão isso vai ser bom para a gente também, para nós mesmos que estamos ajudando os outros nesse ponto. Sem dúvida, e é interessante falar sobre isso porque você falou aí da questão de limites, né? E muitas pessoas não sabem traçar, impor esses limites, mas... É possível colocar limite até quando você não fez desde o início? Ou qual é o melhor momento de pôr esse limite? É logo no início de uma relação, seja profissional, de amizade ou afetiva? Esse limite com você mesmo também? Em que momento seria o mais ideal fazer isso? Limite com você mesmo, primeiramente, se torna o mais importante em si. E aí, logo depois, no início de qualquer relação que seja, conversado. Aí assim é assim. Quando eu tiver que ter um contrato e colocar exatamente, certo, de fato, um limite no que pode, o que não pode, do que você consegue fazer, do que não consegue. E aí, seja em relação profissional, em relação de amizade, porque se não existe, ou se já não existiu e para mudar a partir de agora, se torna um pouco mais difícil, mas também possível. É possível. Conversado. Mas eu converso e não muda. Vale a pena estar nessa relação? Seja lá qual for. Vale a pena estar? Isso te faz bem? Ou é só para o outro? A pessoa só te aceita se você fizer. Exatamente, tá te usando ou é sua amiga de fato? Não cede, só quer que o outro abra mão das coisas. Exatamente. Né? Tem que ter cuidado com esse tipo de relacionamento e com pessoas que aprendem a enxergar o seu ponto fraco e exploram esse seu ponto fraco. Pessoas assim, muitas vezes, egoístas, manipuladoras, conseguem trabalhar justamente essas fraquezas, te direcionar para aquilo que ela, como pessoa, realmente quer, né? O que é muito perigoso para todos nós. Tem algum perfil mais propenso a esse comportamento de estar sempre servindo ao próximo? Se fala muito de infância, né? De quem aprendeu isso e nunca mudou, como se cuidar fosse errado.
como se fazer por si mesmo fosse sempre errado. Você nunca consegue parar e fazer por si, está sempre fazendo pelo outro. Ah, chegou alguém em casa e eu vou ter que fazer por essa outra pessoa. Isso independente dos pais, onde eles também fazem por você e você faz por eles ali. Quando começa a se entender, né? Não é a infância total, mas você percebe que tem uma mudança ali, no quanto você faz e no quanto você faz pelo outro também. Isso é um sinal de alerta para os pais, que são eles quem, no início da vida de qualquer pessoa, estruturam essa pessoa. Cuidam dessa pessoa, ensinam para essa pessoa. Exatamente, o cuidado, a conversa deve ser algo muito presente na vida de todo mundo, né? De estar ali, de entender, você está fazendo e tem que fazer em muitos momentos. Você não pode deixar de fazer por seus pais, por ninguém em nenhum momento, na infância, na adolescência, mas tem momentos que isso vai te ferir. Eu tenho até situações de até pessoas mais próximas ou que travam, chegam, travam e não fazem por ela porque está fazendo para o pai, para a mãe. Eu tenho que estudar para o Enem e não estuda, eu tenho que... Porque sempre tem resolvendo sempre dos algo outros. a mais para fazer. E no final vão te cobrar por essa parte que você não fez. Isso que é o pior, né? Aquela ingratidão, porque muitas vezes você faz 99% das vezes, aquele 1% é justamente a qual você vai ser criticado, a pessoa vai vir com a ingratidão. Então, muito cuidado com tudo isso. A gente bate de novo nessa tecla. Você se preservar, cuidar, evitar de querer carregar nas costas e nos ombros os BOs de todas as pessoas. Você já tem o seu próprio BO e muitas vezes é muito difícil. Lá no YouTube, Auris Martins está dizendo que você é psicólogo dos melhores. Auris, obrigado pela sua interação. E Benires Mendes está dizendo que você é um ótimo profissional, está aplaudindo você também aqui junto com a gente, tá? Obrigado por essas interações aí no YouTube. Como equilibrar, meu amigo Thiago? Perdão, meu amigo Igor, como equilibrar tudo isso? Qual situação exatamente? Essa situação de, então, eu me doar ao mesmo tempo de me cuidar. A gente já viu que se priorizar é a base. Priorize-se, esteja bem e quem sabe você consegue dar uma força legal ali para o outro. Aí nós falamos dos limites, né? E esse estabelecer de limites pode ser aos pouquinhos ou eu devo chegar e tentar logo impor naquele momento? Sim. A gente entra muito na situação do diálogo, né? O quanto é importante isso desde o início. A gente tem que estar sempre conversando com o outro, até entendendo até onde você pode ir, o que você pode fazer, porque muitas vezes a gente só vive no automático a todo tempo, está sempre fazendo e não para para pensar em si, não para pensar no seu emocional. E aí o fazer pelo outro é chegar no final do dia, mesmo que seja 10 minutos ali antes de dormir, junto com outras coisas que já é de costume. O que eu fiz hoje está me deixando bem hoje ou está me deixando funcional? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer no fim do dia. Sim. Ou pelo menos uma delas. Uma delas ali, uma vez na semana, que você consiga, eu estou realmente bem ou eu sou só funcional na vida? Porque eu vou ser funcional no meu trabalho, eu vou ser funcional na minha família, eu vou ser funcional nas minhas amizades, no meu relacionamento, mas para mim, eu estou realmente funcionando, estou fazendo bem para mim mesmo ou estou só fazendo bem para os outros? E aí chega aquele momento que ele falou aqui no primeiro bloco, você tem que parar. Você tem que se cuidar, você tem que ter aquele tempo para você, seja sentar e ficar em silêncio, seja tomar um vinho aí com a sua própria companhia, ler algo, assistir algum filme que você gosta, não aquele filme apenas que todo mundo da casa tem que assistir junto com você, seja gritar, por que não? Eu já vi um profissional, aliás, alguns profissionais da psicologia dizendo que de vez em quando dá uns gritos aí sozinho ajuda a desestressar, aliviar, não sei se é verdade. Já gritou, Daniel, em alguma situação? O Daniel está respondendo aqui, ele está pensando ali se já ou não. A Samara, já alguma vez botou para fora? Nunca fez isso ainda? O Daniel raramente explode desse jeito ali. Não é com outras pessoas, tá? É você mesmo sozinho. Já fez isso alguma vez? Não exatamente. Procura de outras formas e estar sempre bem. A situação de tomar um vinho, a prática de esportes é muito importante em relação a fazer o que você gosta, certo. Seja lá o que for, mas estar ali pronto. Algo diário que você consiga ficar bem. Isso muda totalmente a semana e entram em situações que são
simples para algumas, para outras pessoas seja mais difícil, seja lá o que for começar, mas praticar esportes, fazer algo que vá te desestressar semanalmente, para não só fazer pelo outro, para entender. A gente escuta muito, se você praticar esporte, se você isso, se você aquilo. A partir do momento que a gente fizer e perceber a mudança, realmente muda ou é só porque os outros estão falando? É entender o que é que realmente isso vai mudar na minha vida. Não só fazer pelo que o outro diz, pelo que o outro fala, pelo que o outro é. Tá legal, seja você quem você realmente é e não que os outros estão desenhando ou bordando que você seja, tá? O Alves está perguntando pra gente, aliás ele está comentando, ele disse que já disse algumas vezes não, só que isso afastou as pessoas. E aí a gente Isso fala mais da pessoa que se afastou do que de você próprio? E a gente entra naquela parte, né? Quem era essa pessoa para você? É só quem te diz não a todo tempo? Ou só quem quer que você faça a todo tempo e você não pode dizer um não? Porque aquela pessoa esquece de você quando você chega e diz um não para ela, quando você não está disponível para fazer o que ela quer, naquele momento, eu posso fazer amanhã, e a pessoa amanhã não aparece porque tinha que ser aquela hora, a pessoa, como se você fosse, tinha que estar 100% disponível para ela todo o tempo. No tempo dela, na hora dela, no momento dela. Exatamente. Você que se... né? Tá certo. Olha, a Rafaela tá falando que antes ela sentia culpa em dizer não, mas que ela, devido a atendimentos junto com profissionais da psicologia, com sessões, terapias, ela conseguiu hoje dar a volta por cima e ela simplesmente, linda e maravilhosa, tomando vinho, diz não a hora que for preciso dizer o não. Muito importante também. Uma boa evolução, né? Sim, com certeza, muito importante esse comentário da Rafaela, e ela até pode falar o quanto isso é libertador, né? Como ela falou aí no comentário, porque a gente faz isso e o quanto isso, em algum momento, sustentando e não ter essa culpa do não, isso vai fazer bem. Isso vai... Só em dizer esse não e conseguir sustentar, você vai estar fazendo algo por você. E aí, quando a gente sabe que está dizendo não, sabe que está fazendo algo, a gente pensa em fazer um algo a mais. Como ela disse, para ali no meu vinho, disse o não e está tudo bem. E a vida continua, amanhã eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito, amanhã eu vou ter que estudar do mesmo jeito, vou ter que fazer por mim do mesmo jeito. Vou ter outras pessoas que eu vou ter que dizer não, vou ter outras pessoas que eu vou conseguir fazer e tá tudo bem também, a vida continua da mesma forma, do seu jeito, como você falou. Maravilha. A Rafaela, da nossa produção aqui, disse que ela não toma vinho, mas você sabe dizer não, Rafaela? Ela disse que fala com orgulho, quando precisa dizer não, não tem essa de peso na consciência nem nada. Maravilha, super resolvida aí a nossa produtora Rafaela, charada, que participou agora há pouco com a gente. O Rocha está perguntando se autocuidado é só descansar. Não, tem muitas formas de autocuidado, é muito do que te faz bem. Descansar vai te fazer bem naquele dia, é um grande autocuidado. Faz parte também. Mas não é só isso, mas faz parte então. Eu digo, falando por mim, tem muitos dias de atendimentos apenas online. Se eu for descansar para o meu autocuidado, eu vou descansar de frente para uma tela, para uma série, para meu celular. Eu preciso ir cansar meu corpo de alguma forma. Isso vai ser o descanso para minha mente. A atividade física, nesse ponto, me ajuda muito para ser uma forma diferente, de não ser só um descanso de estar ali sentado ou deitado e passando horas em casa até a hora de dormir à noite, após um dia cheio de atendimentos. Entendi, tá aí grandes informações e orientações para você que está nos acompanhando, mas tem aquela velha pergunta, para quem está precisando dar realmente uma mudada em todos esses pontos que a gente conversou? É uma pessoa que sente o peso do dia a dia, tanto dos próprios afazeres como essa mania de querer resolver a vida de todos os demais. É uma pessoa que no final do dia está ali esgotado, às vezes chateado, uma pessoa que se tornou mais irritada. O que essa pessoa precisa fazer? Procurar terapia, ter sessões de terapia é algo importante na vida de todos nós? Sim, é algo muito importante, é algo que buscamos, nós psicólogos também fazemos muito isso, tanto falei pelo dia cheio de atendimentos, algo que chega... O final do dia o pessoal fala muito também do domingo à noite. É algo muito importante, né? Você se sente bem nesses momentos, é algo que você consegue lidar bem com você mesmo quando você está sozinho, você para pensar em você em algum momento. E aí é um ponto que, para se perguntar, será se eu realmente preciso? Será se eu realmente estou bem? O que é que está acontecendo na minha vida hoje? Tá legal. E se eu perguntar aqui pro Daniel, no fim da noite, no domingo, Daniel, fim de semana, como é que você se enxerga?
Eu já esperava essa resposta. Não tem mais narcisista do que o Daniel aqui, aqui na nossa turma. Ele se sente bem, bonito, maravilhoso, cheiroso, belo, gostoso, tudo aí de bom, né? Que bom, quando a pessoa se enxerga assim, se valoriza assim, é bom também, né? Tem que ter cuidado para não ser narcisista, mas é bom. Sim, é um grande ponto. Também nem tudo é sobre aparência, né? Exato. Ele se sente tudo isso e ele estando bem com ele mesmo é o mais importante disso. Esse é o mais importante. Para terminar aqui, meu amigo Igor, por favor, que conselho você poderia deixar diretamente aí, olhando para a câmera, para quem está acompanhando o nosso bate-papo? Dizer para as pessoas se priorizarem, para as pessoas estarem sempre buscando fazer por você mesmas, independente de fazer para os outros. Se for preciso buscar a terapia, fazer algo, se possível diário, semanal, que te faça bem, seja lá o que for, e sustentar ou não. Tá legal, olha, o Instagram do nosso convidado vai aparecer aqui na telinha. De repente, se você estiver precisando de um profissional para cuidar aí da tua saúde mental, do seu comportamento, enfim, desse emocional, olha, Igor Metz de Mateus ali com PSI no final, tá? É só vocês darem um print aí ou falar com ele, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter uma informação, um agendamento. Seu local de trabalho acontece onde, seus atendimentos? Trabalho no WHB, no Enlaços, Centro Terapêutico. Claro, era na nossa antiga casa, ali no WHB. Sim. Mudou agora, né? E tem um local muito aconchegante, tranquilo, seguro. Que maravilha. É importante, dependendo de tudo, para a gente estar bem e poder trabalhar com tranquilidade. Seu público adultos, jovens, adolescentes, é focado em um ou outro? Adolescentes, adultos e idosos. Também aparece, são pessoas que estão sempre ali querendo conversar e também é um público muito presente. Tenho certeza que sim. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço. Espero poder contar com você futuramente em outros temas aqui dentro da sua área. Pode ser? Sim. Que bom, fico feliz. Olha, você não nasceu para se esgotar nem para viver só para os outros, porque no fim quem cuida de todo mundo também precisa ser cuidado. E talvez o primeiro passo seja aprender a se escolher. A gente vai fazer uma paradinha aqui, um breve intervalo comercial, voltamos já, fica por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores.
Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor. Tudo é possível. Muito bem, estamos de volta com o programa do Seu Jeito, ao vivo para você aqui pela Telecab 10, YouTube, Instagram, aplicativos e também no canal 10 do Assinante. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, prazer ter cada um de vocês com a gente, seja no ao vivo ou naquele melhor horário que você tem para assistir na parte da tarde ou da noite, tá? O que importa, eu falo muito isso, é ter você aí do outro lado. Todo mês ela chega. A conta de luz e junto com ela, muitas vezes, a surpresa. Às vezes maior do que o esperado, às vezes difícil até de entender. Mas e se existisse uma forma de pagar menos, sem obra, sem investimento alto e sem mudar sua rotina? A energia está mudando e não só na forma como ela é gerada, mas também na forma como a gente consome. Hoje aqui no programa vamos conversar e entender um modelo que vem crescendo no país, a energia por assinatura. E para falar com a gente sobre esse tema, Micarla Souza, engenheira eletricista, empresária e mentora de carreiras, está aqui com a gente. Bom dia, Micarla, tudo bem? Muito bom dia, Giacomello. Muito bom dia para quem está em casa nos assistindo. Tá tudo ótimo, obrigada. Que bom, fico feliz em saber. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa aqui no nosso programa. E estou muito feliz em poder contar com seus conhecimentos para a gente entender melhor essa história de energia por assinatura. E essa é a primeira pergunta que eu começo para você. O que é uma energia por assinatura? Perfeitamente. O nome já entrega, né? Hoje é muito comum que as pessoas façam assinaturas, por exemplo, vou dar uma coisa que todo mundo conhece muito, que é a Netflix. Então você assina a Netflix, paga um valor ali mensal por essa assinatura e você tem acesso aos canais, né? A tudo que ela oferece. Na energia, hoje, a gente já tem essa oportunidade também. Como foi um modelo de negócio que foi crescendo muito, porque foi visto rapidamente para quem é investidor e para quem consome também, que é muito vantajoso, isso rapidamente se espalhou, ficou muito popular. Então, por que chama por assinatura? Porque, como você bem explicou, todo mês o papel, a conta de energia chega, a famigerada, né? Chega. Que é tão importante para todo mundo que mantém tudo funcionando. Mas então, com a energia por assinatura, você tem a oportunidade de pegar aquela sua conta e pagar ela com desconto. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa que tem uma residência ou um comércio que paga ali um valor, vamos colocar assim fácil, R$500. Pode ser menos, pode ser mais. Ao assinar, ao fazer a assinatura da energia, ela vai ter o desconto. Aí, muitas empresas que fazem gerenciamento, que oferecem esse serviço, vão oferecer valores diferentes de desconto. Entendi. Mas a vantagem é justamente essa, porque a pessoa que vai assinar, ela não precisa investir previamente em obras que vai ter um alto investimento ou um médio investimento, que vai ter que ter obra na casa, instalar placa, tudo isso. É simplesmente uma assinatura de um contrato mesmo. E onde está essa geração de energia, então? Já que eu não preciso pôr no telhado da minha casa ou no quintal, em cima de uma estrutura com as placas fotovoltaicas, onde está essa estrutura? Perfeitamente. Essa é uma das grandes vantagens, tanto para quem está assinando, porque, vou até fazer um comentário. Às vezes, quando na minha empresa eu ofereço isso, as pessoas elas tendem a achar que é bom demais para ser verdade. Você concorda? A pessoa fala assim... Parece-se que sim. Mas como assim? Eu simplesmente vou assinar um contrato e vou ter 20% de desconto? E eu até explico, é simples assim. Mas veja, por que faz tanto sentido? Porque onde é que está localizada a geração de energia?
Em parques solares. Eu acho que é muito comum para o seu telespectador, às vezes ele está viajando e vê ali nas estradas, usinas solares. Ali. São chamadas usinas. Exatamente, usinas solares, fotovoltaicas, né, com aquelas placas solares. Se o seu telespectador está andando, está vendo ali uma usina daquela e não tem nada perto ligado a ela, provavelmente aquela é uma usina de investimento. A gente chama de usina de investimento, porque ali está sendo gerada energia e ela pode ser enviada para qualquer lugar, desde que seja na mesma área de concessão. Certo. No nosso caso aqui do RN, é na Energia Cosern. Então, existem apenas 2 requisitos para que, por exemplo, a Telecab aqui, se ela quisesse receber energia de uma usina dessa, estar na mesma titularidade e estar na mesma área de concessão, ou seja, no mesmo estado, no nosso caso aqui na Energia Cosern. Dentro do Rio Grande do Norte. Tá legal. Aí você me falou ali, você citou o exemplo da Netflix, para facilitar essa compreensão de todos nós. A Netflix é a programadora, é a operadora, é a empresa que entrega por assinatura todos aqueles canais, filmes e séries. O mesmo acontece com a Disney Plus, acontece com a Amazon Prime e assim por diante. Essa assinatura pode existir por parte de várias empresas e donos? Por exemplo, se eu, Giacomelli, quisesse abrir uma empresa, ter uma usina e alugar minha energia, eu conseguiria isso também? Excelente pergunta, Giacomelli, é isso mesmo. Por que, mais uma vez, isso se tornou tão popular? Porque você percebe que esse modelo ele é vantajoso como um triângulo. Veja, para a nossa empresa é vantajosa porque a gente atende um consumidor que vai receber energia com desconto. Então, para o consumidor final, já é muito vantajoso porque ele simplesmente vai pagar energia com esse desconto. E aí entra em cena uma outra parte que é o cliente investidor, como se fosse o Giacomelli. Digamos que o Giacomelli ele quer investir porque ele quer, vou dar um exemplo aqui, ele quer começar a fazer uma aposentadoria de forma tranquila para ele. Ele não quer ter estresse mensal, não quer fazer casas para alugar, então ele quer investir em energia. Ele pode entrar em contato com uma empresa séria, que vai levar esse investimento dele a sério, realmente, mandar montar uma usina, que na hora do contrato ele já vai saber quanto de renda passiva ele vai ter. E aí, de onde vem essa renda passiva? De onde vem esse dinheiro que cai todo mês religiosamente na conta dele? Justamente desses consumidores finais que assinaram como se fosse a nossa Netflix, mas que no final é o pacote de energia que ele recebe na residência dele, sem mudar nada. Porque a usina, ela continua conectada à rede da distribuidora. E aí, a partir apenas de contratos, a gente faz com que tudo isso se conecte. Ao que você fala, parece que realmente é algo maravilhoso e muito vantajoso, né? Tanto que os consumidores, alguns ficam meio em dúvida, mas tá bom demais para ser verdade. Esse desconto, por exemplo, Micarla, por que a gente consegue esse desconto de 20%? Perfeitamente. Vou tentar explicar de uma forma não tão técnica para que quem está em casa entenda de forma perfeita. Agradeço a atenção. Claro. Vamos lá, quem está em casa, que paga energia, ele está pagando por toda uma cadeia produtiva. A matriz energética, ela vem desde a geração, que pode ser usinas fotovoltaicas, eólicas, hidrelétricas, termoelétricas. Então, assim, já a geração, como varia muito, dentro da matriz energética, algumas fontes elas são muito mais caras. E a matriz fotovoltaica, ela é mais barata. Realmente assim, quando a energia solar ela ganhou popularidade, ficou muito claro quanto que é mais barato de gerar energia a partir das placas solares. Então isso já justifica ser mais barato. Fora a parte da geração, no combo todo que o consumidor comum paga em casa pela sua conta, que ele recebe aqui no nosso caso da Cosern, ele paga a geração, a transmissão, a distribuição, que é toda essa rede, postes, cabos, transformador, no final ele paga por tudo isso. E ainda paga por impostos, perdas comerciais e técnicas. Não sei se o nosso telespectador vai entender bem, mas as perdas são furtos de energia, são medidores com defeitos. Então, assim, no final, percebe que esse consumidor ele paga por todo um combo, sendo que quando ele assina, quando ele adere à energia por assinatura, ele vai estar pagando muito mais barato, porque alguém decidiu investir numa usina solar e dali ele já vai receber a energia gerada por aquela usina. Então a gente facilita, a gente quebra muito esse modelo de negócio e entrega para ele uma energia limpa, que é mais uma vantagem também. Maravilha. Nessa forma tradicional que a gente conhece, junto a, no caso aqui do Rio Grande do Norte, Cosern, mas em relação a outros estados, cada um com a sua empresa de energia daquela localidade, a gente está acostumado a ver que em algumas situações acontecem a utilização de bandeiras, verde, amarela, vermelho, que pode aumentar ou ficar num preço padrão. Nesse tipo de energia por assinatura, essa variação que acontece no mercado pode acontecer também, ou esse 20% é algo fixo sempre? Perfeito, Giacomelli. Mais uma excelente pergunta. Esse 20% que a gente oferece de desconto já é algo fixo. E por que é tão bom investir
em energia por assinatura. Aí assim, eu vou até agora aqui levar essa informação também. A energia por assinatura eu considero que ela é a segunda melhor opção para quem quer economizar. E por que a segunda? Porque a primeira de todas continua sendo realmente você fazer a sua própria usina solar. Se você tem a sua própria usina solar na sua casa, você vai poder abater todo o seu consumo. Então, todo o seu consumo vai ser abatido. O que você vai continuar pagando é uma taxinha fixa. A contribuição de iluminação pública, né? A CIP, e impostos. Mas aí todo o seu consumo vai ser abatido. Mas para quem não pode fazer uma obra dessa, ou para quem não quer, não tem espaço, digamos assim, tem uma clínica alugada, ou a casa é alugada e não quer investir naquele imóvel, a energia por assinatura se torna a melhor opção, porque você não vai precisar de obra e você ainda continua, assim como na energia solar própria, na sua própria usina, você continua protegido dessas volatilidades de bandeira vermelha, amarela, de quando a taxa, né, quando a tarifa ela vai aumentando, todo ano aumenta, isso é natural porque a distribuidora ela investe muitos milhões de reais, então é natural que esse retorno volte para ela através de aumentos na tarifa, o que é ruim para o consumidor. Demais. Pois é, então assim, através de energia por assinatura, você blinda uma parte desse seu investimento, porque você vai ter realmente um desconto na sua fatura, você não vai descontar toda ela, como na energia solar normal. Até aqui me parece tudo muito vantajoso, mas será que tem algo que é uma desvantagem ou pode ser considerado desvantagem, dependendo da pessoa e da situação? A gente fala disso daqui a pouquinho, a gente vai continuar aqui em outros pontos, vou deixar essa parte se tem alguma desvantagem, mas para o final aqui do nosso bate-papo. Eu vou voltar na questão de assinatura, porque eu achei um encaixe da sua parte muito fácil de ajudar todos nós a entendermos. E falando em assinatura, principalmente no passado, a gente sabia que existia uma fidelidade quando você assinava algo. Nas telefonias, operadoras, você comprava um celular, tinha que estar fidelizado pelo menos 12 meses para ter desconto naquele aparelho. Eu vou usar essa metáfora aqui, essa forma de comparativo, para a gente entender. Na assinatura da energia, eu preciso ter uma fidelidade também? Se sim, de quanto tempo? Então, na nossa empresa, a gente costuma trabalhar com fidelidade de 1 ano. A gente assina um contrato de 1 ano. Isso por quê? Tanto para proteger o nosso cliente investidor, que realmente a usina dele vai estar gerando energia e não vai estar parada, que ela sempre vai estar conectada a um consumidor final, mas a gente também facilita a vida de quem está apenas assinando, porque às vezes não vai valer a pena, não sei, por algum motivo ele não quer continuar com aquele contrato. O que não é comum de acontecer, nunca aconteceu de ninguém querer rescindir um contrato, porque ele está apenas recebendo desconto na fatura dele. Mas se ele chegar com uma boa justificativa, digamos, eu não quero mais Netflix, eu quero Amazon Prime, que é um exemplo. Não tem problema, a gente quebra esse contrato sem colocar multa para o nosso consumidor final, sem problemas. Por que a gente consegue fazer isso, Giacomelli? Porque realmente é tão vantajoso que a gente costuma ter um banco de clientes interessados que estão só aguardando novas usinas serem conectadas para a gente assim continuar distribuindo essa energia. Então a gente facilita a vida de todo mundo. A gente assina um contrato de 1 ano para proteger o negócio, mas a gente não dificulta caso o cliente queira rescindir. Isso é importante, se quiser sair, sai, sempre tem alguém para chegar, né? Exato. Então ganha todo mundo, a empresa continua tendo uma rotatividade aí com seus assinantes, pessoas interessadas, e ao mesmo tempo facilita se você quiser pular fora daquele negócio adquirido. Até aqui eu continuo vendo muitas vantagens, né? Porque para se ter a energia própria, como você disse, que é a primeira forma mais interessante, você ter as próprias placas, necessita de um investimento inicial. Exato. Não é verdade? E nem todo mundo consegue ter esse investimento inicial, mas talvez consiga ter uma energia por assinatura dentro dessa modalidade e aproveitar esses benefícios que a gente está conversando até aqui. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo comercial, mas vamos retomar com outros pontos aqui a serem conversados. Você, se quiser fazer a sua pergunta, fica à vontade, @DoSeuJeitoTV, @Telecab10, são os Instagrams aqui do nosso programa. Pode ser também nas transmissões simultâneas ao vivo, lá no Insta da TV e no YouTube, tá? Fica à vontade para interagir e meter a mão na programação. Entenda aí como participar com a gente. Voltamos já. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, 2. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity.
São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa do Seu Jeito, ao vivo, para você aqui na Telecab, em todas aquelas plataformas, YouTube, Instagram, aplicativos, canal 10 do assinante. São mais de 112 mil assinantes no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, mais de 100 cidades, com a nossa presença espalhadas aí por esses estados e a cada mês chegando mais longe. É a TV que vai mais longe para deixar todos nós mais pertos e conectados. E é sempre muito bom ter essa conexão com você. Aqui ao meu lado, a Micarla Souza. Ela que é engenheira eletricista, empresária, mentora também de carreiras. Estamos falando sobre energia por assinatura, uma modalidade, podemos dizer, recente. Muitas pessoas já conhecem, outras tantas ainda não. Estamos esclarecendo diversas dúvidas relacionadas a essa modalidade. Tivemos um primeiro bloco, ó, repleto de informações muito interessantes sobre o sistema, sua instalação, como usar, descontos. Mas a gente ficou de falar outros pontos aqui e abrimos espaço também para perguntas que pudessem vir a chegar até a gente, tá? Algumas perguntas já chegaram. Já já eu vou dar voz para você aí de casa também. Mas deixa eu recomeçar esse bloco aqui com uma pergunta que ficou aqui durante o intervalo, matutando, como diz o matuto aqui na minha cabeça. Geralmente quando a gente vai fazer aquela energia solar, a fotovoltaica tradicional, que você compra os equipamentos e instala na sua casa, é feito um cálculo de eletroeletrônicos, de consumo de energia dentro daquela residência para se colocar o número de placas que dê conta de tudo aquilo, né? E da mesma forma, até um cálculo que você prevê a possibilidade de novos equipamentos no futuro, para isso já entrar
naquela instalação inicial. Alguns profissionais, algumas empresas já me disseram em entrevistas que é interessante você tentar já prever esse plus que vai vir no futuro, que fica muito mais em conta e ajustado do que você entrar e depois, agora eu quero aumentar um novo ar, eu quero aumentar isso e aquilo. Na TV por assinatura também é feito esse tipo de cálculo na base para saber o quanto de energia eu vou precisar? Então, Giacomelli, nesse caso, vai ficar muito a critério de como vai ser a usina desse cliente investidor. Certo. Porque o cliente final que vai assinar, né, a energia por assinatura, ele vai chegar para a gente, para a nossa empresa, e vai dizer, eu preciso, minha conta dá cerca de R$500 por mês, ou dá R$1.000, ou dá R$300. E a gente vai colocar ele para dentro da nossa base e vai mensalmente enviar aquele pacote de energia para ele receber aquele desconto. Mas de onde vem essa energia? Vem justamente da usina de um cliente investidor. E o que vai mandar, qual vai ser o tamanho dessa usina? Vai ser basicamente, Giacomelli, o bolso do nosso cliente investidor. Entendi. Porque digamos que ele vai chegar para mim e vai dizer, Micarla, eu quero montar uma usina que eu receba aí por mês R$10.000 líquido ou R$5.000 líquido. Então, a partir do que ele quer, eu vou ver quanto ele precisa, né? Qual vai ser o dimensionamento da nossa usina. Então, faço um contrato, mostro tudo para ele, a gente fechando, eu vou ter aquela usina disponível que gera uma quantidade X de energia e com aquele pacote de energia gerado, eu venho trazendo clientes que quando eu fizer a somatória vai dar a energia gerada por aquela usina daquele cliente. Entendi. A sua empresa, então, ela auxilia nessa montagem de usinas de pessoas que queiram investir nessa área? Não auxilia como a gente faz do começo ao fim a montagem. A gente começo ao fim, todo o processo. Executa tudo, exatamente. Qual é o nome da empresa? Watt Engenharia. Watt Engenharia, tá legal. Olha, existe alguma mudança na qualidade da energia que a gente recebe em casa? Não, assim, não muda a qualidade porque a usina, ela gera energia num ponto determinado ali que ela se conecta à rede da distribuidora. Perceba que o cliente final, ele não vai estar conectado diretamente através de fios e cabos naquela usina. Mas sim, a usina, ela se conecta à rede da distribuidora, né, que é toda interconectada, e vai chegar também na casa final, ou na indústria, ou no comércio do nosso cliente que assinou o pacote de energia. Então, tudo continua interconectado com a rede de distribuição da distribuidora. Então, não muda, nem piora, nem melhora. Realmente, ele vai continuar experimentando como é a distribuição pela energia Cosern. Micarla, você diria que esse tipo de modalidade é ideal para quem mora em apartamentos? Porque geralmente a turma de apartamento não tem espaço para montar suas placas fotovoltaicas. Exato. Claro que existem edifícios que se estruturam no alto, alguns em cima das vagas de garagens, mas a própria pessoa, pelo menos ali no apartamento, ela não teria essa disponibilidade. Perfeitamente. E é exatamente isso. O modelo de energia por assinatura democratizou muito o acesso à energia limpa e com mais desconto, porque muitos consumidores até teriam o valor para investir, mas eles não têm onde colocar a sua usina. Existem clientes que moram em apartamentos e tem algum terreno ali numa zona rural, alguma coisa, e aí a gente consegue montar a usina dele. Mas para quem não tem lugar nenhum para montar a usina, aí realmente a energia por assinatura ela cai como uma luva. Porque você não precisa investir nada previamente, não precisa de nenhum tipo de obra, você simplesmente assina um contrato e passa a receber a energia com desconto. Vamos às perguntas que estão chegando por aqui no @DoSeuJeitoTV. O espaço também está aberto para que vocês possam interagir aí na nossa transmissão no YouTube, tá? Por falar no YouTube, se estiver aí nos acompanhando, tem um botãozinho assim, o famoso joinha. Se quiser dar um joinha para a nossa transmissão, fica à vontade, ajuda que o YouTube espalhe para mais pessoas e mais pessoas possam conhecer essa modalidade de energia por assinatura e aproveitar os seus benefícios. Mas será que tem alguma desvantagem? Calma, a gente fala já se existe ou não essa desvantagem. A Aline está com a gente participando. Aline, obrigado pela interação. A pergunta dela é: eu preciso trocar o medidor se eu quiser mudar da tradicional junto à Cosern para essa por assinatura? Perfeitamente. Por assinatura, não. Por assinatura, realmente você vai continuar com o seu contrato com a distribuidora como está. Certo. Precisaria trocar se você fosse um consumidor normal e colocasse uma usina solar na sua própria instalação. Entendi. No seu telhado. Aí a própria energia Cosern, sem custo adicional, vai trocar o seu medidor por um outro medidor que lê nos dois sentidos, um medidor bidirecional. Tá legal. A pergunta agora é do Rafael. Rafa, obrigado pela sua interação. Ele quer saber se pode cancelar quando quiser. Falamos isso lá no primeiro bloco, mas eu vou pedir para a nossa convidada Micarla reforçar essa informação para você. Cancela quando quiser?
Perfeitamente. A gente é bem transparente quanto a isso. A gente faz um contrato de 1 ano, mas lá estão previstas cláusulas que realmente, se o cliente quiser chegar e reincidir o contrato, basta ele colocar qual justificativo que ele quer reincidir, a gente não contesta, reincide na hora, justamente porque tem outros clientes que já estão na base querendo aderir. Ô, Micarla, mas essa é uma postura da empresa Watt. Não são todas as empresas, talvez, que permitam esse cancelamento assim, sem grandes burocracias, acredito eu. É isso mesmo. Como é o meu papel como empresária fazer pesquisas de mercado, eu sei que realmente tem empresas que fidelizam por pelo menos 2 anos e a gente faz questão de não fazer dessa forma, de flexibilizar para o cliente. Tá legal, vamos continuando com as perguntas aqui da turma que está chegando. Quem já participou foi o Rafael, agora é a Juliana. Oi, Juliana, obrigado pela sua interação também. Ela quer saber se funciona em qualquer casa, mesmo num sítio, em fazenda, na praia. Você falou que estando dentro do Rio Grande do Norte, junto à Cosern, que é a nossa, aqui do estado, daria certo. Mas nessas localidades também, sítio, fazenda, praia? Absolutamente qualquer tipo de unidade consumidora que esteja no âmbito de entrega da Neoenergia Cosern, qualquer uma. Tá legal, tá respondida aí também, obrigado. O Bruno também tem uma pergunta. Bruno, obrigado pela interação. Ele quer saber se tem risco de faltar energia. Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Então, para a energia por assinatura, não muda, você vai começar a receber energia de uma usina solar, que está conectada à rede da Cosern, mas a sua casa, ou apartamento, ou indústria, o que for, vai continuar conectada à rede da Cosern. Então, realmente, se ali faltar energia, você vai experimentar essa falta de energia também, justamente porque a sua energia continua vindo da rede. Até a questão de algum tipo de problema, é tudo resolvido diretamente da empresa junto com a Cosern? Olha só, todos os nossos clientes, eles contam com uma assistência diferenciada, porque como eu trabalhei 10 anos lá na Cosern e hoje eu empreendo, eu sei o quanto faz de diferença realmente o cliente ele ser bem assistido. Então eu faço questão de, mesmo quando é uma coisa com a Cosern, por exemplo, não foi nada falta com a nossa empresa. Nossa empresa continuou, nossa usina continuou gerando energia, mas faltou energia na casa dele. Sempre eu costumo orientar o nosso time a atender muito bem, a dar as orientações, porque muitas vezes é simplesmente um disjuntor que acionou na casa dele e para ele não ficar horas no telefone esperando atendimento ou ir no atendimento da Cosern, a gente já orienta rapidamente. Tá legal, tem toda uma assistência especializada para que você possa passar por essa situação da melhor maneira possível. Karina Freitas, oi Karina, obrigado pela interação. É complicado entender a conta ou vem bem detalhado, tudo certinho? Excelente, Karina, obrigada pela pergunta. Essa é uma vantagem também, porque eu compreendo que para muitos consumidores, aquela conta mensal que chega da Cosern, cheia de siglas, às vezes ela pode não ser tão transparente. Verdade. E aí, quando o cliente ele assina o nosso pacote de energia, ele não vai mais precisar olhar para aquele boleto da Cosern. Ele vai olhar para um boleto da Watt Engenharia e a gente fez de uma forma muito dinâmica, muito simples, com QR Code, com setinhas explicando tudo. Então ele vai receber um novo boleto muito mais claro, porque eu peguei tudo aquilo, traduzi para uma linguagem muito mais acessível, muito mais amigável. Ô, Micarla, lá no primeiro bloco, eu lembro que você mencionou como exemplo, claro, valor na casa dos 500, podendo ser mais ou menos a conta de energia. E o Bruno quer saber se um consumo baixo vale a pena ou não. Como que você enxerga essa questão de consumo dentro de uma realidade a qual você trabalha? Contas de luz, por exemplo, que sejam de R$100 por mês, 80, 200, valem a pena ou de valores acima disso? Olha só, Giacomelli e audiência, na nossa empresa a gente colocou como uma nota de corte contas a partir de R$300. Porque quando é uma conta muito barata, o consumidor vai ver pouca diferença. Se for uma conta de R$100, 20% disso vai dar R$10. Então acaba que para ele assinar contrato e tudo mais, talvez não seja tão interessante. Então a gente colocou aí a nota de corte contas a partir de R$300 e sem limite, sem limite. Se for 1.000, 10.000, a gente está assinando. Empresas, por exemplo, do porte da Telecab, que é uma empresa enorme, com várias sedes em várias cidades aqui do estado, ela consegue também estar numa assinatura? Ela tem vantagens em fazer parte dessa modalidade? Perfeitamente. Inclusive, para empresas desse porte, a gente tem pacotes especiais, concede um desconto mais especial, justamente porque é um consumo muito alto, então a gente montaria mais de uma usina só para uma Telecab. Então, a gente consegue, inclusive, fazer bons negócios com empresas desse porte. Tá legal. Quanto tempo leva para a gente sentir a economia? E aqui eu falo de uma forma geral, seja empresas, sejam nós, consumidores finais. Perfeitamente. Para uma empresa, para um cliente investidor que vai investir na usina de investimento, né?
a gente consegue montar uma usina que gere aí para ele uma renda passiva. Vou até falar em números agora, Giacomelli, porque pode ter algum investidor também nos assistindo. Uma usina que vai gerar aí para ele cerca de R$8.000 líquido, a gente consegue montar ela em pouco mais de 2 meses, ou até em 2 meses. E aí, rapidamente, ele já vai começar a ver esse dinheiro líquido entrando na conta dele. Para o cliente que simplesmente vai aderir ao pacote de energia por assinatura, a gente faria de imediato. O nosso tempo de fazer o contrato é muito rápido, é um dia útil. Mas aí a gente tem que obedecer ao prazo da própria distribuidora, porque a gente vai mudar a titularidade dele. E muitas vezes a distribuidora, ela vai demorar até 2 ciclos de faturamento para poder começar a conceder esse desconto. Então, cerca de 2 meses. Pois não, nosso tempinho está chegando ao final, mas o Vinícius tem uma nova pergunta, aliás, uma pergunta. Obrigado, Vinícius, pela interação. Ele quer saber se ele morar numa casa de aluguel, que o nome da casa é numa pessoa e ele gostaria de assinar. Como funciona em situações assim? Super fácil também. É só a gente pega esse cliente, muda a titularidade para uma titularidade que seja a dele, né? Porque vai ser o mesmo contrato com a gente e assim ele consegue assinar o pacote tranquilamente. Tá legal, parece que tudo muito sem burocracia. E aí a pergunta assim. final, tem alguma desvantagem? Olha só, eu sei que sou suspeita para falar, não enxergo desvantagens, mas sendo muito transparente com vocês. A desvantagem que teria para um cliente que é assinante do pacote seria se o próprio dono da usina dissesse, agora eu não quero mais mandar essa energia para esses consumidores, eu quero mandar para um negócio meu, uma sorveteria, uma padaria, minha casa, o que for. Então, realmente, esses clientes, eles deixariam de ter energia dessa usina. Mas, olhando lá para frente, como é nossa obrigação fazer, eu já iria pegar outra usina, investir em outra usina e mandar energia para esses clientes assinantes. Tá legal, é uma desvantagem, dependendo do ponto de vista, mas totalmente contornável. Né? Micarla, muito obrigado pela presença, foi um prazer contar contigo, conhecer mais sobre essa modalidade de energia por assinatura. Quaisquer dúvidas que vocês possam ainda ter ficado, podem entrar em contato com a nossa convidada. Acho que o Instagram vai aparecer por aqui na tela para que vocês possam conversar com eles, tá? Vocês ficam onde? O escritório, para quem quiser de repente procurar? Perfeitamente. Nosso escritório fica aqui no centro de Mossoró, Rua Tiradentes, número 47. A gente vai abrir uma nova sede também mais ampla para atender todo mundo, mas nesse endereço já conseguimos atender a sua audiência e os nossos clientes. E o Instagram de vocês tem o seu e tem o Insta da loja, né? Qual é o Instagram da loja? @watt.eng, ENG. Watt com W aí no começo, tá? Isso. Tá aqui na tela, ó, watt.eng de engenharia. Vocês encontram aqui nesse Instagram que está aparecendo na tela. Vocês falam diretamente com o pessoal aqui da Watt, esclarece suas dúvidas, quaisquer umas que tenham ficado, é só bater o papo com a turma ali. Micarla, muito obrigado pela presença, tá? Mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui, espero contar contigo dentro das suas outras qualificações também, né? Porque você também é mentora de carreiras, a gente pode falar sobre algum ponto dessa profissão, desse auxílio a pessoas em relação às suas carreiras, futuramente aqui no nosso programa. E claro, a turma da Watt, bem-vinda com a gente também, tá? Muito obrigada, gratidão pela oportunidade. Vai ser um prazer, sempre que vocês quiserem bater um papo aqui, seja sobre energia, seja sobre engenharia, seja sobre carreira, se também é uma coisa que eu venho trazendo hoje comigo. Obrigada pelo tempo de vocês, fico à disposição. Tá legal, vamos contar com isso, muito sucesso, tá? A gente não pode evitar aí que a conta de luz chegue, mas pode escolher como pagar por ela. E talvez o futuro, não precisa ser um futuro distante, não esteja só em consumir energia, mas em consumir melhor essa energia. A gente vai para um breve intervalo comercial agora e voltamos já. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele,
a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca. Um prédio bem grande e com sua ajuda nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor, tudo é possível. E é isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Fechamos aqui nesta sexta-feira, feriadão nacional, mais um do seu jeito. Muito obrigado a todos os convidados que estiveram essa semana com a gente. Obrigado a você aí de casa que nos acompanhou, interagiu ou que ainda vai dar uma assistida, independente aí do horário. Que seja sempre muito bem-vindo, tá? Saiba disso, é sempre um prazer ter cada um de vocês junto com a gente aqui. Obrigado à minha equipe, que vai subir os nomes aí nessa lateral já e que faz parte aqui do sucesso do nosso programa. A gente se encontra, essa turma que está subindo aí. A gente se encontra segunda-feira, um bom fim de semana a todos, o nosso respeito a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que sem dúvida é quem move a nossa economia, que faz o país crescer e avançar, tá? Parabéns a cada um de vocês. A gente se vê segunda-feira para mais uma semana. Tchau, tchau.